gente sempre tenta deixar as nossas ideias não repercutirem em preconceitos das pessoas. Quando a gente fala de burguesia, não é você, tá? O que é burguesia? Burguesia é uma classe social. O que é uma classe social? Classe social não é definido por renda e salário, por quantidade de dinheiro, não. Classe social é definida pela posição que você ocupa no processo produtivo. Então, por exemplo, uma classe social, né, do processo burguês no processo produtivo, não é a pessoa que ganha um alto salário. Não é a pessoa que, porque ganhar salário, você ainda depende do seu trabalho. Sim. O burguês é aquele que assina o cheque da gente. O burguês é quem... O Neymar não é o burguês. O burguês é quem assinou o cheque do Neymar. O burguês é o sheik dono do Paris Saint-Germain. Tá. Ele é o burguês. Sim. Porque ele vive dos rendimentos, do trabalho dos jogadores, do lucro, e ele não tem que trabalhar. E essa é a questão muito delicada, porque... o Neymar depende do trabalho dele ainda. Sim, ele tem que vender o trabalho. E ele é uma exceção, a gente não pode tomar exceção pela regra também. A maior parte dos jogadores de futebol tem salário. Claro, E aí a questão é, por que a gente tem a ilusão de que a classe média e a classe A, digamos assim, pelo recorte do IBGE, é a burguesia? Por quê? Porque a gente tem contato direto com ela. A gente não tem contato com a burguesia. Você não vai dar rolê no shopping e encontrar o Lehman. Você não vai estar passeando na Paulista e encontrar... Esses caras estão onde? Eles só vivem em círculos fechados. Em outro na Suíça, na puta que A pariu. gente não tem contato com a burguesia. Só que a classe trabalhadora, mesmo o grosso da classe trabalhadora, tem contato com a classe média. E a gente não está dizendo que um médico que ganha 50 mil por mês e um trabalhador que ganha um salário mínimo não são diferentes. Eles são diferentes. O que a gente está dizendo é que eles são da mesma classe social. Entendi. Eles são da mesma classe social. E por que isso é tão importante? Então, tamo junto aí. Passou perto. Nunca deixei de acreditar em vocês, beleza. hein, cara? Nunca critiquei. Aqui, cara. Aqui, ó. E a gente pode do frio já, o Vilela. Vamos encontrar o dono do YouTube, né? A gente pode colocar o pequeno empreendedor, o pequeno burguês, como classe média também. Por quê? Porque junto com o grande capital, junto com a grande burguesia, vem o poder político. Isso que diferencia bastante a pequena burguesia da grande burguesia. A grande burguesia consegue comprar bancada temática no parlamento. A pequena burguesia não. Inclusive, a pequena burguesia ela oscila entre ser trabalhadora e ser dona de meio de produção. Existe até uma teoria da conspiração de que existem um número X de famílias que estão aí mexendo as cordinhas desde sempre. E se eu te contar que isso não é uma teoria da conspiração? Isso se a gente for observar... o Bilderberg, aquela reunião dos caras que tem... As famílias que dominam economicamente o Brasil, não todas, né? A gente tem a ascensão de outras famílias. Tem o New Money, isso existe. Mas a gente tem famílias que estão como protagonistas no cenário político e econômico brasileiro desde as capitanias hereditárias. E não duvido. Por quê? Porque, de novo, lembra que a gente falou sobre também o processo de reprodução da hereditariedade? É isso, a galera vai herdando as coisas, ela vai recebendo, vai aumentando e se encastelando cada vez mais e se distanciando. E aí, por que a gente salienta tanto isso? A gente viu, por exemplo, aquele episódio do Emicida falar a burguesia fede e todo mundo criticar porque ele estava no Lollapalooza. Primeiro, gente, a burguesia não estava no Lollapalooza, tá? Aquelas pessoas são classe média, classe alta. Isso não é burguesia. A questão é, mesmo que o estilo de vida de uma pessoa que ganha 50 mil por mês seja radicalmente diferente de quem ganha um salário mínimo, a pessoa que ganha 30, 50 por mês não é a raiz da desigualdade. Lembra que nós somos da esquerda radical? A gente vai na raiz da questão. Então, achar que essas pessoas são a raiz da desigualdade é um erro. Elas não são. É um erro de leitura. É um erro de leitura. Mas um Elon Musk da vida. Ele é burguês. Ele é um burguês com B maiúsculo. Então, mas... Tudo bem, tem o Elon Musk e o cara da Microsoft lá, o Bill Gates. Bill Gates, quando ele sai disso daí e começa a doar e fazer melhorias, ele deixa de fazer parte da burguesia ou ele continua sendo... Não, ele continua porque a maior parte desses trabalhos filantrópicos são para fazer abatimento de imposto de renda. Ah, é? Sim. E existe também um grande trabalho de manutenção da imagem pública, né? Uma espécie de lavar as mãos. E aí a questão é, lembra que a gente falou do poder político? Sim. O Elon Musk abertamente falou, a gente dá golpe em quem a gente quiser. Lembra dessa história? Lembro. Isso é poder político. Venezuela, tá falando. Na Bolívia, porque ele precisa das reservas de lítio. As reservas de lítio da Bolívia eram importantíssimas para a fabricação das baterias da Tesla. Então, o Elon Musk ele falou a parte baixa em voz alta, sabe? Sei. Mas todo mundo já sabia. A burguesia tem poder político, inclusive poder político internacional.